Olá pessoal, nessa nossa videoaula nós iremos aprender um pouco mais sobre o diagrama de Linus-Pauling. Aqui está o diagrama de Linus-Pauling, onde são apresentados notações para os subníveis, tá? Nós temos 4 tipos de subníveis, o tipo S, P, D e F, tá? Esses são os 4 subníveis. Para que serve esse diagrama? Esse diagrama é indispensável para a escrita, tá, da distribuição eletrônica dos elementos que nós hoje temos na tabela periódica, tá? E como nós utilizaremos ele? É exatamente para determinar a ordem de energia de preenchimento desses subníveis. Só que antes de apresentar um sistema simplificado aqui em relação a esses subníveis, é interessante que nós saibamos que o tipo S, subnível S, ele possui um orbital, que geralmente você encontra facilmente em várias bibliografias, ele apresenta na forma de caixinha, para simbolizar o orbital. O tipo P, ele possui 3 orbitais, tá? 3 orbitais. O tipo D, tá? O tipo subnível D, ele possui 5 orbitais, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, e o do tipo F, ele possui 7 orbitais, tá? Portanto, cada orbital, ele comporta no máximo 2 elétrons emparelhados, tá? Logo, S vai ter 2 elétrons emparelhados, um em cada sentido. E o orbital P vai comportar até 6 elétrons, tá, emparelhados. O do tipo D vai comportar até 10 elétrons, tá, emparelhados, certo? E o tipo F vai preencher ou vai comportar até 14 elétrons emparelhados, tá? Então, temos que ter ciência dessa informação para que possamos utilizar esse diagrama. Bem, outra questão é como é feita essa distribuição. Ela é diagonal, a ordem de energia, saindo da direita para a esquerda, tá? Significa que eu vou começar todos os elementos que eu for fazer a distribuição, eu vou começar de 1S. Terminou 1S, eu volto para a direita, 2S, depois do 2S eu vou para a direita novamente, 2P, aí 3S, terminei em 3S, eu vou para 3P, 4S, depois eu vou para 3D10, 4P6, 5S2 e assim por diante, tá? Até preencher todos os orbitais que o elemento vai possuir. Em termos de entendimento do diagrama de Linus-Pauling, nós temos que imaginar um átomo, por exemplo. Aqui é o núcleo de um átomo. Suponhamos que é um núcleo de um átomo com suas cargas positivas e os nêutrons, né? E cada nível de energia de um átomo corresponde a uma linha do diagrama de Linus-Pauling, tá? Então, ó, 3 linhas, por exemplo. Eu vou colocar meu átomo só com 3 linhas. Mas no caso, o último elemento da tabela periódica, ele possui 7 níveis de energia. Então, no caso do hidrogênio, por exemplo, que é 1S1, ele vai ter um elétron, aonde? Aqui no primeiro nível de energia. Por quê? Eu vou preencher apenas, ou semi-preencher o orbital 1S1, no caso do hidrogênio. Se for o hélio, vai ser 2 elétrons. Então, eu preenchi o primeiro nível. Então, o primeiro nível de energia, ele comporta no máximo 2 elétrons, que é a primeira linha da tabela periódica, se você observar bem. Só tem 2 elementos, o hidrogênio e o hélio, tá? O segundo nível, tá, de energia, no caso, é composto por 2S, o subnível 2S e o 2P, que comporta no total 8 elétrons, tá? Então, nesse caso, eu distribuiria, se eu fosse preencher e fosse um gás nobre, por exemplo, eu ia preencher com 8 elétrons, tá? 8 elétrons. 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, tá?
e assim por diante. Ah, mas está meio confuso. Não, não está. Por exemplo, digamos que o meu elemento seja esse aí, tá? Ele seja um gás nobre. Então, se eu for fazer a distribuição eletrônica dele aqui, vai ficar assim, ó. 1s2, que é o caso do primeiro nível de energia, fica 2s2, certo? 2p6. Então, ele vai ser, tá? Ele vai ter no total 10 elétrons. E assim por diante, tá? Então, o diagrama de Linus-Pauling, ele nos indica isso, a ordem de energia que eu devo preencher. Lembrando, a ordem de energia ela é crescente. À medida que eu saio do S, vou para o P, D e F. Por que é importante saber disso? É porque é o seguinte, toda vez que eu vou adicionar sempre elétrons de menor energia. E como é que eu sei isso? Tá? Eu sei olhando o número quântico a priori, tá? À medida que aumenta o número quântico, que é o que? Esse número que vem adiante aqui, ó, 2, 3 e assim por diante. E eu sei que o P tem mais energia do que o S, porque eu já mencionei aqui que da esquerda para a direita aumenta a energia, ou seja, nesse sentido aqui, ó, saindo do S para o F, certo? Então, você a utiliza dessa forma. Lembrando que o orbital S, ele comporta no máximo 2 elétrons, mas nem todo elemento vai possuir ele totalmente preenchido. Ele pode comportar só um, que é uma situação de semi-preenchido. O mesmo vale para o P, o D e o F, ok? Então, não é o fato dele estar aqui nesse diagrama sendo 2s2 que no teu elemento ele tem que estar totalmente preenchido. Vai depender do número de elétrons que você vai possuir para distribuir e para preencher esses subníveis, tá? Utilizando o diagrama de Linus-Pauling, ok? Então, gente, saibam, esse diagrama ele é de extrema importância e nós devemos sempre observá-lo. Ok, gente?